Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Sumclass e vamos aqui para mais uma aula de algoritmo. Agora eu vou começar a ensinar pelo computador, que fica bem mais fácil. E eu vou tentar fazer uma sequência de vídeos, para explicar a vocês que estão com muita dificuldade nessa parte de algoritmo. Então eu vou tentar explicar desde a base assim de uma forma mais didática, eu vou tentar ver os erros que vocês estão cometendo para ir corrigindo. Então, eu vou criar todos os programas que eu criar nessa sequência de vídeos, vai ser de uma maneira muito intuitiva. Eu não vou ficar passando uma regra, vai ser uma maneira muito intuitiva. Então, todos os programas que eu criar, eu vou ir criando pensando a forma que vocês criariam e deixando os erros para na hora que a gente testar nosso programa, a gente ir analisando os erros e corrigindo. Então, não vou corrigir, não vou fazer o algoritmo completo já certinho. Eu vou ir fazendo ele e quando eu ir chegando na metade, eu vou ver que está faltando aquilo de uma maneira mais intuitiva, tentando explicar melhor esse algoritmo para vocês. Vamos começar com um algoritmo que ele recebe a idade de apenas uma pessoa e ele quer contar quantas pessoas têm mais de 50 anos. Parece não ter muita lógica você contar uma pessoa, mas é porque é didático, vocês vão entender. Então ele quer receber a idade de uma pessoa e ele quer contar quantas pessoas têm mais de 50 anos. Quantas pessoas vai ter? Ou pode ter uma pessoa, ou pode ter 0 pessoas com mais de 50 anos. Então tá bom, vamos inicializar nosso algoritmo com o algoritmo e vamos declarar nossas variáveis. Eu nunca vou fechar no início, eu vou deixar sempre para fechar a declaração no final, porque se a gente esquecer de alguma variável, a gente pode adicionar depois. A variável que eu vou precisar vai ser a idade, porque ele vai receber a idade e ele vai mostrar quantas pessoas têm mais de 50 anos. Eu vou ter que declarar um C que vai contar as pessoas. Vai ser uma pessoa ali que vai ficar contando quantos têm mais de 50 anos. Declare ID e C. Até agora eu só vi isso. Se precisar de declarar mais, eu vou declarar depois. Escreva. Aí eu vou pedir para a pessoa que está no programa, vou pedir para ela digitar a idade dela. Depois que ela digitar, essa idade vai leia em ID. Tudo bem? E agora, se essa pessoa tiver mais de 50 anos, o que vai acontecer? O meu contador vai contar uma pessoa lá. Se ela não tiver mais de 50 anos, o meu contador não vai contar uma pessoa lá. Então, se a idade for maior ou igual a 50 anos, então o meu contador, o que vai acontecer com ele? Ele vai receber contador mais 1. Por quê? Porque se tiver uma pessoa com maior que 50 anos, esse contador ele vai receber ele mesmo mais uma pessoa, falando que tem uma pessoa ali com mais de 50 anos. Depois disso, eu escrevo e vou mostrar o resultado para a pessoa. A quantidade de pessoas com mais de 50 anos foi, fecha aspas, e mostra o C. Esse C, nesse exercício, ou ele vai ser 1 ou ele vai ser 0, porque essa idade ou ela vai ser maior que 50 ou ela vai ser menor que 50. Porque no caso tem só uma idade. Então, ele, no máximo, o valor que ele vai ser aqui é C. E aqui eu finalizo o meu algoritmo. Agora vamos testar o nosso algoritmo para ver se ele está funcionando. Eu vi que não precisa de mais nenhuma variável, eu fecho aqui numérico. Tá. O que vai acontecer aqui? Eu vou declarar, aí vai aparecer lá, vamos fingir que eu tô no programa, que eu estou usando o programa para ver se ele vai funcionar. Ele vai falar para mim, digite a idade, eu vou digitar. Vou digitar lá 52, digitei. Ele armazenou em D, aí ele vai fazer assim, ó, se D for maior que 50, opa, é maior que 50, porque é 52. Então esse contador ele vai receber contador mais 1 e vai ter uma pessoa com mais de 50. Só que esse contador, tá vendo que ele está recebendo contador mais 1? Qual que é o valor do contador, se eu não dei nenhum valor para ele? Ele tem que ter um valor inicial, por isso que esse contador aqui eu tenho que zerar, porque senão ele começa ali e ele vai somar C com 1, sendo que o C não tem valor.
Por isso eu inicializo ele como 0. E agora ele vai receber lá 0 mais 1 e ele vai escrever a quantidade de pessoas com mais de 50 anos foi 1. Se eu digitar 27 anos, o que vai acontecer? Se ID é maior ou igual a 50, não é. Aí ele vai vir para cá e vai escrever a quantidade de pessoas com mais de 50 anos foi 0, que foi o que eu declarei aqui no início. E ele vai finalizar o algoritmo. Agora, pensando nisso tudo, e se eu falasse assim para você? Agora eu quero um programa que ele recebe a idade de 20 pessoas e ele conta quantas pessoas têm mais de 50 anos. Ó, seria fácil. Era só eu copiar isso aqui tudo que eu fiz e transcrever isso aqui 20 vezes. Vou escrever 1, 2, 3, até 20 vezes. O que vai acontecer? Ele vai falar, digite a idade. Aí o cara vai digitar, vai mostrar quantos, se é maior ou menor que 50. Vai mostrar aqui 1. Aí depois digite a idade. Se ele mostrar uma maior que 50, ele vai mostrar 2 aqui. Só que para eu escrever isso aqui no papel 20 vezes é muito difícil. Por isso que existe a estrutura de repetição. O que seria a estrutura de repetição? Ao invés de eu copiar isso aqui 20 vezes, isso aqui podia repetir, subir e descer 20 vezes. Que seria bem mais fácil. E como que eu faço isso aqui subir e descer 20 vezes? É só usar a estrutura de repetição. Eu falo para i, eu vou declarar essa variável i. Para i de 1, vai começando de 1 até 20, faça e eu inicializo. Faça início. Para i de 1 até 20, faça isso aqui. Ele vai escrever, digite a idade, vai ler, e se a idade for maior ou igual a 50, ele vai somar o C com C mais 1. Aí, no finalzinho, aqui, eu faço esse I, que está lá no início, receber I mais 1. Por que vai acontecer? O meu programa ele vai estar aqui. O I vai começar com 1. Aí ele vai fazer isso aqui tudo. Aqui o I vai passar a valer 1 mais 1, 2. Aí ele vai subir aqui. Aí depois ele vai fazer isso aqui tudo. O I vai passar a valer 3 e ele vai repetir isso aqui 20 vezes. Muito melhor do que eu copiar 20 vezes. Ele vai repetir isso aqui 20 vezes. Aí 20 vezes ele vai falar, digite a idade. Aí o cara vai digitar lá 52. Aí ele vai ler em ID, se a idade for maior ou igual a 50. 52 é maior. Aí o C, que é 0, o C vai receber C, que é 0, mais 1. Vai ter uma pessoa. Depois ele digitar 27. Ela não vai entrar aqui, vai direto para cá e vai subir para cá. E aí, se ele digitar depois 58, ele vai somar aqui, vai passar a valer 2 pessoas, para ter 2 pessoas agora. E esse início que eu abri aqui, eu tenho que finalizar ele. Tudo bem. Entendeu o programa? Agora ele vai descer e subir isso aqui 20 vezes. E eu não vou precisar de copiar isso aqui 20 vezes. É só eu fazer esse para i de 1 até 20. E eu somar o i aqui no final, i mais 1. Aí eu vou declarar agora o i.